Boa pergunta sobre como lidar com as crises é o que é que a gente tem feito até agora quando tudo desaba? Essa é uma boa pergunta. Ou seja, antes de mais nada, precisa deixar claro que a crise, né, no caso aqui eu posso estar dizendo, a gente estaria simplificando a crise como uma crise pessoal, por exemplo, tá? Ela está relacionada ao equilíbrio da bolha que a pessoa está, mas em geral a pessoa não tem consciência de que ela está equilibrando essa bolha, tá? Então, o que acontece? Como é que a gente pode contemplar esse ajuste, a essa busca por esse equilíbrio? É que é o quê? Sempre é uma sensação de falta, uma sensação de que está faltando isso e está faltando aquilo, né? Uma sensação de que precisa buscar um determinado acerto ou não pode errar de forma nenhuma, tá? Então, quando essas coisas estão presentes, na verdade, a gente vai entender que isso é o quê? Isso é a sensação de estar sustentando uma bolha. Então, esse equilíbrio, essa busca por um equilíbrio, dá origem a um equilibrista, né? Ou seja, eu só consigo equilibrar algo se tiver o equilibrista que equilibre isso. E é simples, em meio às circunstâncias, né? Existem coisas que a gente tem controle e tem coisas que não. Então, o equilibrista, por vezes, ele vai funcionar e por vezes não. Então, é como se a gente, quando o equilibrista ele não consegue equilibrar a bolha, tá dando para sacar, equilibrar uma bolha, quando o equilibrista não consegue equilibrar a bolha, ele tem a sensação de que ele precisa reavaliar o movimento. Então, ele elabora um novo circuito. Ou seja, por que eu falo circuito? Porque recentemente eu estava assistindo um documentário sobre o Schumacher, né, na Netflix. E bom, o que que os pilotos de Fórmula 1 fazem? Eles ficam correndo no circuito, mas o circuito ele já está desenhado. Então eles não têm uma liberdade propriamente sobre o circuito. Daí, o que acontece? A gente está tentando fazer diferente quando uma crise surge, mas a gente não leva em conta qual é a base interna que a gente está usando para lidar com as situações, no caso, a crise, né? Então, essa parte da crise, eu vou pular um pouco a parte da dor, do luto, né? E eu vou simplesmente perguntar, pessoal, como é que anda aqueles lugares que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente finge que não, né? Por exemplo, como é que seria hoje, assim, a gente ser traído, né? Ou ser traída, né? Como é que seria hoje a gente ser demitido ou demitida? Como é que seria hoje a gente não ter o dinheiro para comprar o leite das crianças, né? Ou seja, em resumo, quando a gente é chacoalhado, né? Quando a gente fica sem chão nas relações, nos trabalhos que a gente tem, né? Ou no trabalho que a gente tem, nas finanças, como é que a gente reage, né? Como é que a gente tem reagido? Então, a ideia é a gente começar a se sentir confortável mesmo na ausência de chão. E é isso que a gente está chamando de chão hoje, na verdade, é uma bolha, né? E a gente primeiro aponta a experiência de mundo dentro da bolha para poder saltar da bolha. Ou seja, em geral, quando uma crise acontece ou quando a desgraça acontece, a gente tem quatro reações, tá? Eu vou generalizar aqui, tá? A primeira, a pessoa não quer aceitar o que aconteceu. Aí ela luta, né? Ela luta para equilibrar a bolha. Ela luta, 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 luta. Depois ela começa a perguntar assim: poxa, isso realmente aconteceu comigo? E dentro dela ela está lutando. Três, poxa, eu sou um fracasso, pois eu não consegui evitar, ou então deveria ter sido melhor se. E quinto, ou perdão, e o quarto item é quando ela se dá conta de que aquilo realmente aconteceu e ela quer se isolar. Ela está frustrada, né? Ela se sente muito frustrada. E essa frustração vai gerar algum nível de ressentimento, raiva, e ela diz, da próxima vez, aí da próxima vez, daqui a pouco ela está repetindo a mesma coisa. Ou seja, a pessoa, por exemplo, acabou de se separar de um marido e daqui a pouco ela está se casando de novo com o mesmo marido.
Mas não é o mesmo marido fora, é o mesmo marido dentro, né? Ou seja, uma boa notícia, segundo os ensinamentos, né, segundo o budismo, é que a gente não deveria se culpar dentro das crises. Em geral, quando tem crise, a gente tem culpa dentro. Ou seja, é, em geral, quando a gente está se sentindo culpado, é como se a gente tivesse uma bolinha daquelas de encher, de festa, e a gente está, mas isso aconteceu e tal, tal, tal. Aí toda vez que a gente entra de novo na culpa, a gente está enchendo essa bolinha da culpa. Uma hora que a bolinha não vai aguentar, ela vai estourar. E a gente tende a ficar revivendo, né, aquela situação. Né? Não tem essas 4 situações que eu falei aqui? Por exemplo, isso realmente aconteceu comigo, a pessoa revive, 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 revive. Segundo a primeira nobre verdade, das 4 nobre verdades, né? São 4 nobre verdades. A primeira nobre verdade é a verdade da impermanência das identidades. Então, uma hora ou outra, a identidade vai chegar ao 12º elo, são 12, e no 12º elo ela vai ser arremessada contra a impermanência, como se a impermanência fosse um muro e ela é jogada contra a impermanência. Então, nesse sentido, se a pessoa realmente contemplou isso, ela vai entender que ela já está perdoada. Por quê? Porque não tem como a gente prever todas as situações possíveis para equilibrar essa bolha. E também, mesmo que tu faça tudo certo, tu não tem garantia de que a impermanência não vai tocar naquilo. Então, o ponto principal mesmo é a pessoa começar a se perguntar se, assim, quando uma crise acontece ou quando um desabamento acontece na vida dela, né, o quão ela se acha esperta em relação a isso. Por exemplo, segundo a psicologia, a astrologia, assim por diante, a gente tem, a cada 7, 10 anos, a pessoa passa por uma espécie de renascimento. Aí tem, né, tipo, 7, 14, 21, 28, aí vai. Ou a cada 10, né, 10, 20, 30, depende do viés que a pessoa usar. Mas o ponto principal é que, assim, bom, se já está marcado que tem um renascimento, por que que tu ainda sofre com isso? Então, por exemplo, o pessoal poderia dizer, ah, não, deixa que o retorno de Saturno corrige, né? Pois é, mas quando o retorno de Saturno corrige, é bom ficar falando sobre isso, né? A pessoa até se acha esperta sobre isso. Mas aí, quando aquele está doendo, ela quer dizer, ah, tá, é legal o retorno de Saturno no dos outros, no meu eu já não sei, né? Então, o ponto principal é assim, de alguma forma, quando as crises vêm, alguma coisa dentro da pessoa segue. E às vezes é bom que essas crises surjam para a pessoa lembrar que tem um chão debaixo do pé dela e tem um céu acima dela. Aí a pessoa, quando ela começa a olhar para isso, ela parou. Ela parou, né? Ela não está girando no jogo neurótico ali dentro. Aí quando ela para, ela pode pensar, bom, mas peraí, o que é que eu estou fazendo até agora? Como é que eu vim parar aqui? O que é que eu estou colhendo dessa forma que eu estou andando? Então, às vezes é importante a pessoa aproveitar que a bolha estourou e, em vez de já sair de modo compulsivo, parar um pouco e se perguntar o que que ela está fazendo com a vida dela. Por exemplo, a pessoa seguiu, aí ela não quis olhar para essas coisas, aí ela seguiu. Aí vamos supor que ela chegou na aposentadoria. Aí ela, bom, se a pessoa chegar lá na aposentadoria, porque a pessoa não tem garantia nenhuma, né, de que vai chegar na aposentadoria, a impermanência está aí, né? Aí pode ser que ela diga assim, bom, peraí, mas o que que eu fiz na minha vida até agora? Eu não tenho muito tempo. Aí ela vai se dar conta, peraí, parou, né? Quanto tempo me falta? Para onde é que eu estou indo? Então é isso, a pessoa precisa parar um pouco e entender. Peraí, ela pode pegar a biografia dela, se ela quiser contemplar. Aí ela pode pegar a biografia dela e dizer, bom, de 0 a 3 anos, de 3 a 6, de 6 a 9, 9 a 12, ela vai fazendo uma progressão aritmética de 3 anos. E ela vai vendo que muita coisa mudou dentro dela, mas tem alguma coisa nela que não muda, que está até consciente desse processo. Então, ela começa a dizer o quê? Que, tipo, bom, tive amigos na adolescência, tive amigos na faculdade, estou tendo amigos agora na idade adulta, e aquilo vai mudando, né?
Então, a realidade ela está se construindo e se desconstruindo o tempo todo diante dos nossos olhos. Mas a gente não consegue ver, porque a gente tenta impor as nossas impressões à realidade. E, em geral, isso é de um modo descompassado, acelerado, né? Exagerado, ou negando tudo, foda-se e por aí vai. Né? Então, eu acho que a melhor forma de a gente começar a lidar com as crises não é tentando achar uma origem para as nossas crises, porque na visão do Dharma, na visão das quatro nove verdades, a origem das crises é o próprio samsara. O samsara em si já é uma crise. Então, a origem da crise seria a origem da ignorância sobre como a pessoa constrói as identidades com a mente dela, né? Então, o que acontece? Na realidade das identidades, então a gente vai dizer assim, existem duas perspectivas. A perspectiva das identidades, ou seja, vai ser natural que existe um tsunami da impermanência e esse tsunami vai vir. E a gente tem a perspectiva da bodhicitta. A bodhicitta, ela é uma boa forma de lidar com as crises, se não a melhor. Por quê? Porque com bodhicitta a pessoa começa a entender o quê? Que dentro das bolhas a gente tem as identidades e as identidades elas podem se mover por ações positivas e ações negativas. As ações negativas, elas estão associadas a 6 emoções perturbadoras. Quais são as ações negativas? Matar, roubar, cometer sexo impróprio, mentir, tagarelar, falar mal dos outros, promover a discórdia entre as pessoas, promover uma visão de mundo que gere sofrimento, a avareza, né? E a raiva e o medo. Achar que fazer com que o outro sofra é uma vantagem. Tá? Ou seja, a pessoa então começa a se dar conta de que, bom, se eu operar a mente dessa forma, quais são as consequências disso a curto, médio e longo prazo? Que a gente pode achar que é alguma vantagem fazer uma outra pessoa sofrer de modo consciente, mas na verdade é a própria pessoa que vai sofrer com aquilo depois. Quem fez a ação, no caso, né? Então, com bodhicitta, a pessoa ela não está procurando mais um novo tipo de comportamento que é uma coisa meio binária, do tipo assim, ou tu cala ou tu fala. Ela não está se movendo por isso. Ela vai se mover por uma lucidez que brota e a própria pessoa agora ela vai gerar um compromisso. Em que sentido? Ela vai dizer, bom, como é que eu gostaria de andar e me relacionar com as crises que estão aí o tempo todo, pô? A gente que não consegue ver porque a gente está fixado nas formas como a gente anda, nas nossas ideias, nossas verdades e assim por diante. Mas as crises estão aí o tempo todo. Então, é importante ressaltar que também, quando a gente começa a errar, isso é importante que a gente não caia numa coisa de condenação, né? A gente tem juízes dentro da gente que pá, quando eles chegam só para condenar. Ou seja, a gente já tá consciente de como é que o samsara funciona. Então não faz sentido a gente cair num aspecto de condenação. A gente já sabe, olha, dentro da lógica das identidades é isso. As pessoas vão fazer esforços para sustentar bolhas e depois elas vão ser derrubadas pela impermanência, né? Daí, como é que a gente faz para identificar essas crises antes que elas aconteçam? É simples, ó. Pega uma folha de papel e faz a seguinte pergunta: o que é que eu não quero que mude de forma alguma? Quais são as coisas que eu não quero que mudem de forma alguma? Conosco, com os outros, com os nossos grupos, com a sociedade, com a natureza, e por aí vai. Aí a pessoa ela vai parar e ela vai começar a entender, olha, essas regiões aqui provavelmente são regiões de fixação. E onde tem fixação tem sofrimento. Daí, ela poderia fazer isso com 5 coisas, né? 5 coisas, 5 situações, 5 lugares, 5 pessoas. E a gente diz assim, olha, isso aqui eu não quero que mude de forma nenhuma. Daí, ela vai se dar conta de que, bom, pô, a gente só falou de desgraça agora o tempo todo, falou das emoções, falou das ações negativas e é só isso? Não. Por exemplo, com bodhicitta tu não cai em extremos, tu não cai na luta do bem contra o mal. Bodhicitta,
Ela examina, contempla, libera, sorri as ações negativas, né? Mas ela também disponibiliza o que a gente vai chamar de 4 qualidades incomensuráveis, como compaixão, amor, alegria e equanimidade. Ou seja, a gente começa a aumentar o nosso leque para além das bolhas, né? Então é natural que a gente tenha dificuldades em algum momento. A gente não está falando que não vai ter mais problemas, mas se a gente começar a se relacionar com uma, ou melhor, com as 4 incomensuráveis, a gente vai ver que a gente consegue lidar melhor com as situações, lidar melhor com as crises até. Porque as crises são as crises das bolhas, que a pessoa está sustentando e ela não está se dando conta. O ponto principal é que se ela conseguir se dar conta e soltar aquilo, ploft, mas ela não consegue soltar, porque ela está fixada, ela tem apego àquilo. Então, a gente não vai conseguir ver crises como oportunidade de crescimento se a gente estiver rígido, a gente estiver fixado nessas bolhas. Porque se a gente estiver fixado, a única coisa que a pessoa consegue ver é aquilo que ela está desejando e aquilo que ela quer evitar, seja de modo consciente ou de modo inconsciente. Tá? Então, a menos que a gente tenha algum tipo de treinamento ou alguém mais experiente nesse contexto mais da mente, vai ser muito difícil a própria pessoa ver com os olhos dela como que o mecanismo de aprisionamento se dá. Porque é simples, tu vai entender como é que o mecanismo de aprisionamento se dá para poder soltar esse mecanismo, né? É importante também que a gente não negue as crises, e assim que a gente entenda que quanto mais fixado a gente está, mais a crise se torna residente em nós. Então, se por acaso a gente estiver passando por um momento de crise agora, a gente se pergunte, olha, o que é que eu não estou conseguindo aceitar? Outra forma também de lidar com as crises é a pessoa ter um círculo virtuoso de pessoas. Veja, em geral a gente pode estar com infinitas pessoas ao nosso redor, 30 pessoas, 60 pessoas ao nosso redor, mas isso não significa que essas pessoas são pessoas virtuosas. Ou seja, não significa que são pessoas que tu vai poder contar a intimidade da tua vida e essas pessoas vão te ajudar. Às vezes elas vão fazer pior, elas vão fazer um inferno na tua vida. Então é importante que a gente entenda qual é o nosso círculo virtuoso, ou pelo menos tente ir atrás de pessoas que estão dispostas de fato a nos ajudar, tá? Então, melhor ainda se não tiver pessoas que a gente tenha um amigo verdadeiro ou que a gente procure ajuda de algum praticante, né, de alguma tradição contemplativa, tá? Não digo nem que precisa ser budista, não é isso, mas algum praticante de alguma tradição espiritual, né? E porque é simples, na hora que a gente tá na merda, a gente não quer ouvir conselhos baratos e aquelas coisas tipo, vai dar tudo certo. A pessoa não quer ouvir isso, pô. No mínimo, ela quer se sentir acolhida, né? Ela quer se sentir ouvida, ela quer se sentir digna novamente. Então, é como se esse círculo virtuoso, ou esses amigos, né, espirituais, eles funcionam como guardiões da lucidez. Não é que a gente vai obedecer essas pessoas, do tipo, follow me, né? Tipo, meu malvado favorito, né? Mas é que essas pessoas ajudam a gente lembrar mais rápido, quando a gente está se afogando dentro das nossas emoções, né? Então, a lógica básica, né, para um encontro de hoje a gente vai falar só o básico, assim, é onde tem rigidez, vai ter crise, tá? Então, a gente sempre acha que é assim, o mundo se resume a resolver, controlar, disciplinar, manobrar, manipular. A gente sempre acha que se resume a isso. Então, vamos dar um jeitinho aqui nessa crise. Olha, isso não vai te ajudar. Agora, por exemplo, se tu chega para a pessoa e oferece a ela uma visão mais ampla, nesse momento que ela está em crise, ela pode acordar. Por exemplo, para uma criança, o que que seria uma crise para uma criança? É que o brinquedo favorito dela quebre. Deu para sacar? A crise é o quê? Eu estou depositando segurança em algo externo, as situações externas não se configuraram de novo a partir de apego,
e aí minha energia vai entrar em colapso, porque eu não estou conseguindo refazer aquela situação. Ou seja, se a pessoa, então, ela entende a compaixão e entende também a grande compaixão, né, que é o outro aspecto da bodhicitta, ela vai falar sobre a verdadeira natureza, né, a natureza desperta que não entra em crise, porque essa natureza desperta ela não tem fixações dentro. Então, por exemplo, pode ver, em geral, quando a gente vai falar dos nossos problemas para os grandes mestres, né, para os grandes contemplativos, eles dão uma olhada assim, eles querem apontar para a gente o quê? A clareza da mente, a abertura da mente, compaixão, nossa bondade e assim por diante, né? Então, é importante, pessoal, que a gente pare e contemple assim, apenas aquilo que é construído dentro das identidades é que entram em crise, tá? Aquilo que é construído dentro das identidades é que entra em crise. Por exemplo, a gente pode olhar o nosso LinkedIn, né? E olhar os locais que a gente passou, que a gente trabalhou, né? Ou olhar as escolas que a gente passou, olhar as faculdades ou a faculdade que a gente passou, e a gente vê, uau, aquilo tem um universo inteiro, mas aquilo tem um início, meio e fim. Então, essas situações não são fontes de refúgio verdadeiro, né? Melhor mesmo seria se a pessoa pudesse entrar num aprofundamento sobre o próprio funcionamento da mente e, por exemplo, usar o caminho de 8 passos, o caminho óctuplo, onde o caminho óctuplo nada mais é do que a descrição completa de como que a gente faz para ultrapassar o engano, ultrapassar o sofrimento e ultrapassar mais rápido a sensação de crise dentro das bolhas. Tá? Por quê? Porque vai descrever, por exemplo, o 12º elo vai descrever a decrepitude e a morte das identidades, né? Então, o que acontece? Com grande compaixão, a gente tenta observar a vida a partir de um eixo de sabedoria e a partir de uma trajetória humana, né? A gente não está onipresente, né? A gente tem um pouco a sensação de que a gente é Deus. Porque, por exemplo, a gente não vai sair por aí soberbo, pô. Dentro dessa trajetória humana, por exemplo, a pessoa diz assim, olha, não importa a história, não importa a identidade que seja, todos os seres humanos eles passam por nascimento, decrepitude do corpo, o envelhecimento e a morte. Ou seja, diante disso, a gente tem uma natureza fundamental que está conosco o tempo todo, ela fica mandando o WhatsApp para a gente o tempo todo, mas a gente está em modo avião, né? A gente está em modo avião e não recebe o WhatsApp, né? Que é esse modo, essa natureza fundamental, ela não afunda, pô, essa natureza fundamental. Ela está presente no sonho, na vida, na meditação, na morte, no pós-morte e no estado lúcido, né? Ou seja, essa natureza livre, Prajnaparamita, né, que constrói as bolhas e fica presa a elas por, por engano, né? Justamente por ela ser livre, ela pode ficar presa, né? Então, em resumo, como que a gente poderia lidar com as crises? A gente poderia contemplar a impermanência antes de entrar em crise, claro, e tomar a impermanência como aliado. A gente poderia fazer práticas de compaixão, metabhavana, tonglen. A gente poderia ampliar essa compaixão para grande compaixão, onde a gente faz práticas de compaixão, mas inclui o aspecto de sabedoria, né? Tem um eixo de sabedoria, e eu também tenho uma trajetória clara da natureza humana, né? Que é as 4 nove verdades e o caminho de 8 passos dentro do budismo, né? E a gente também poderia, se não funcionar nenhuma dessas questões, poderia usar a troca de paisagem, né? Troca de paisagem é esse exemplo da criança, ou seja, a criança está brincando com o seu brinquedo favorito e quando o brinquedo favorito dela quebra, ela vai chorar, porque ela se identificou tanto com aquele ser que brinca com aquele brinquedo, ela nem suspeita de que tipo podem vir brinquedos melhores, de que aquele brinquedo é um brinquedo e pode ser consertado e assim por diante, né? Então, tu usa a troca de paisagem, ou seja, tu ajuda a pessoa a ela se posicionar de um modo mais positivo para ela poder gerar mais positividade em vez de continuar sofrendo e depois tu apresenta uma visão ampla para ela, tá? Então, deixei aqui essas 4 sugestões sobre
como que a gente pode lidar com as crises. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.